povo! Atenção, Thiago Fernandes. Que bela camisa, hein, companheiro? Bonita, né? Eu falei da Litodog aqui, o suplemento que meus bichos comem. Peitão. Mas eu não sou seu bicho, Peitudo. Você não gosta muito de mim. Hein? Eu queria pelo menos ter o carinho, receber o carinho que você dá para os seus animais. Mas comigo você não dá carinho. Posso fazer uma pergunta pra você? Só agressão, só xingamento, só briga. Você é meu panda. Ó aqui, você acha que nós vamos ter alguma grande mudança no Cruzeiro? Não, grande mudança não. Você acredita Só que vai uma ter coisa alguma... que eu discordo de você? Por que você discorda de mim? Eu não acredito que o Pedrinho tenha pedido, dado ao Jardim, qualquer tipo de instrução. Não é isso. Pela forma que o Léo Jardim enxerga futebol, enxerga um clube, porque segundo o que me contaram, o Valu deve saber disso também, obviamente, principalmente porque esteve lá ontem, o Léo Jardim não é só treinador de futebol. O Léo Jardim é um grande conhecedor de gestão de clube. Então a gestão que ele faz, ele entende que é muito importante, eu diria até fundamental, que os jogadores de base sejam revelados, cara. Vão botar pra rodar. O Japa se surge no Palmeiras, todo mundo, Palmeiras. Mas aqui não joga. Mas ele entende o contexto que precisa fazer um time primeiro. Exatamente. Né? Então, onde eu quero chegar? Ele vai lá, pega o time dentro do perfil que ele acredita, um time mais físico, mais forte, tal, com qualidade, e vai encaixando os moleques ali. Aí não tem jeito de dar errado. Eu acho que pode ter sido um assunto de reunião. Vamos estabelecer isso aqui. Ele deve ter proposto ao Pedro, e não Pedro a ele. É o que eu acredito. De usar um percentual no elenco de jogadores de base. Ah, tá. Aí eu acredito também. Aí eu acredito. Mas você ia me perguntar uma outra coisa. Não, se você acredita em alguma surpresa, diferente do time que jogou contra o Red Bull Bragantino, amanhã, por exemplo, você vê uma surpresa. Não. Algo diferente. Eu acredito num time bem semelhante ao do jogo contra o Red Bull Bragantino amanhã. O que eu acho que a gente pode ver de surpresa é no decorrer da temporada e a partir de julho. Especialmente no ataque e talvez no gol. Eu acho que nessas duas funções a gente pode ver algum tipo de surpresa. E não digo que alguém para concorrer com o Cássio, mas talvez para ser um substituto dele a longo prazo. Alguém que seja, de fato, o reserva imediato do Cássio e pensando também no longo prazo. Mas eu espero essas surpresas a partir de julho, na janela pós-Mundial de Clubes. Antes disso, eu não tenho qualquer condição de esperar, porque o próprio Cruzeiro já se manifestou dizendo que até o dia 11 de abril não contrata ninguém. E, sinceramente, eu acho que o elenco que o Cruzeiro tem à disposição é o suficiente para iniciar o Campeonato Brasileiro. É um elenco que tem pelo menos 2 jogadores por posição. Eu acho que tem alguns problemas no elenco, isso é nítido, isso é claro. A gente olha, por exemplo, para a zaga. O Cruzeiro tinha 2 por posição. Com a lesão do João Marcelo e com a ida do Lucas Vidal para a lateral esquerda, o Cruzeiro precisa subir jovens atletas. E isso tem sido feito. O Janderson e o Everton voltando a ser utilizado. O Everton agora acabou sendo emprestado. Acabou sendo emprestado, né? Mas tem lá o Janderson. Então, o Janderson subindo. Então a gente começa a olhar para o Cruzeiro de outra forma em relação à zaga. Mas eu vejo ainda algumas deficiências, algumas carências. Que se não houvesse esse tipo de carência, o Cruzeiro não teria tentado o Luiz Araújo. Não houvesse esse tipo de carência, o Cruzeiro não teria contratado o Wanderson. Eu ainda acho que falta um cara a mais pro ataque. Uma opção só a mais. De beirada? De beirada. Todo elenco, se você for olhar, eu estou de acordo com o Thiago, mas acaba faltando algum tipo de jogador. E me parece que, neste momento, o Jardim está dando prioridade para aquilo que boa parte da torcida entende que é fundamental, é fazer uma equipe. Até para conseguir, finalmente, detectar o que esse elenco é capaz de fazer de fato. Mas o Valu, eu ainda não consegui ver a capacidade real desse elenco. Teve uma pergunta que você fez ontem para ele. Eu não acho 4 jogadores? De 14, 15, 16 jogadores. Cara, assim, eu acho que o torcedor, e você já falou isso aqui também na TV, eu acho que o torcedor que for assistir o Cruzeiro e esperar 11... ele vai se frustrar um pouco. Muito, e é durante, e até antes da janela que você citou. Mesmo daqui... Você acha que antes? Ah, com certeza, Thiago. Ah, não, tá. Antes você diz o de se frustrar, né? Por não ter 11 jogadores ele só. vai se frustrar, não é a partir do meio do ano, quando eventualmente chegarem mais. Já neste primeiro momento. Eu também acho. Ô, Galante, deixa eu te fazer uma... Pois não, antes você ia falar alguma coisa. Eu ia dar um pitaco aqui só nesse assunto aqui. Primeiro, boa tarde a todo mundo aí, né? Desculpa aí, demorou pra você falar. Não, sem problema nenhum. O pessoal de casa aí. Boa e noite, depois eu acho que a gente tem que separar um determinado momento do programa pro Thiago, né, justificar o que ele falou na rádio hoje, que eu tava ouvindo e eu quase caí duro. Qual das bobagens?
Primeiro que o foram Cruzeiro tantas. vai ser campeão brasileiro já agora, sendo que nem o treinador do Cruzeiro ainda Agora? está acreditando nisso. Você falou Não esse tem ano. como ser Agora campeão que ele agora, fala não. esse ano. Você falou esse ano. E Daqui 9 meses, E Gralante. segundo que o Santos, se tiver o Neymar, ele é campeão. Ah, o Santos Você vê como é que eu estava te com o assistindo. Neymar. Eu só queria fazer É indiscutível. um corte aqui. É que é engraçado. Eu gosto muito de ver essas coletivas, né? Entrevistas do pessoal estrangeiro que está chegando aqui. Mas a impressão que dá parece que eles estão descobrindo o caminho das pedras. E não é. O que ele falou é o que a gente espera do futebol. Que é o quê? É você dar a devida chance para quem está se destacando, sem ter nome, e ele coloca isso ontem na entrevista, né? De você ter, dentro do seu elenco, você fomentar a motivação de todo mundo brigar por uma disputa. Competição, né, Uma Breno? competição. Eu espero que os treinadores do Brasil assistam isso, porque ele não veio aqui inventar, ele está só falando uma coisa que a gente acha que é o básico. É porque, infelizmente, colocar em Galante, prática. a gente tem alguns, não generalizando, alguns técnicos no futebol brasileiro que ao longo dos anos tem o tal do, não, eu tenho que fazer assim, colocar o fulano, senão eu perco o elenco, senão eu perco... Cara, você ganha ou perde o elenco, ganha o grupo, é com trabalho, cara, lógico. E com isso eu não estou dizendo que tem que ter uma gestão de M igual o Sampaoli, não é isso. Não é 8 ou 80. Cara, você tem que falar, explicar ao jogador por que você está fazendo daquela forma, mas como disse o Jardim, agora ele colocou todo mundo do Cruzeiro perto, que ele disse, chegou, tinha uns aqui, fisicamente, tecnicamente, ninguém sobrando, ele ainda fez questão de ressaltar isso. Não tem nenhum jogador que terminou 2024 em alto rendimento, nenhum, e não tem mesmo, não falou nenhuma mentira, mas estavam cada um, o que ele falou? Eu procurei dentro da capacidade de cada um colocá-los próximos e daqui por diante são eles mesmos que vão se escalar ou não. Breno, desculpa, mas a questão da competitividade que ele fala de um atleta com o outro, é só a gente fazer um exercício também. Eu falei isso lá na rádio, eu acho que é importante a gente colocar também, que passa por essa entrevista do Leonardo Jardim de ontem, é que ele fala da competição entre os atletas, que o Valor já tinha citado e que ele fala naquele trecho. E a competição que a gente mesmo aqui levantou ontem ou anteontem, a gente levantou como que seria o Cruzeiro ideal. E eu aqui, mais uma vez, vou fazer a meia-culpa, eu peguei e falei assim, o Romero, para mim, é o titular do Cruzeiro. Ele é titular do Cruzeiro no lugar do Wallace para auxiliar de forma melhor o Mateuzinho e o Mateuzinho poder desenvolver o melhor futebol dele. Não, mas na visão do próprio Leonardo Jardim, a questão física vai se aproximar. O Wallace vai se aproximar da questão física dele. E ele coloca a questão da altura. Da bola aérea hoje no futebol, ela é cada vez mais importante. Se vence jogo, se vence competições, utilizando e bem a bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva. E aproveitar do potencial que o Wallace tem nas bolas aéreas. Então, quando ele fala da forma que ele colocou, a gente está acompanhando tudo de fora. O Cruzeiro estreia amanhã. Mas hoje eu dou um passo para trás e falo, o Wallace está um pouco à frente do Romero hoje. Ontem eu pedi o Romero. Mas hoje, depois da coletiva, vendo que isso pode, como que pode ser esse embate e como que pode ser o critério de desempate entre os dois na hora de escolher, o Wallace ganha a frente por causa da altura. Eu acho que quando a gente fala as coisas aqui, a nossa audiência é muito grande, você é abordado nos lugares por onde você passa, no estacionamento, no posto de gasolina, no supermercado, e as pessoas abordam. E eu estava um dia desses fazendo compras com a minha esposa, e eu desculpa, mas eu não me lembro o nome da pessoa que me abordou, estava naqueles Sams ali em Contagem. Aí ele disse assim, pô, mas o tempo inteiro você só fala... Você só fala de competir, time físico, você só fala disso, mas é o que eu acredito. Eu acredito no futebol, eu não gosto de futebol bonito, eu gosto de futebol eficiente. Ah, então, menos. Peraí, que você vai ter a sua oportunidade de falar. Menos. Eu gosto de futebol eficiente, eu gosto de futebol bonito. Eu achava lindo o Fluminense do Diniz, dos melhores momentos de jogar, achava lindo jogar, mas eu não queria por perto, né? Tô falando assim. Então, mas enfim. Aí a gente viu que realmente sem eficiência não dá. Num futebol, onde a gente todo dia discute sobre calendário, sobre volume de jogos, sobre um futebol que está muito mais difícil. Quantos quilômetros os caras corriam lá na década de 90? E quantos quilômetros os caras correm hoje? E a questão da velocidade e tal. Tudo isso é muito estudado e trabalhado no futebol. Então você tem que ter um time mais físico. Então o Léo Jardim está correto quando ele questiona, por exemplo, você contratar jogadores mais velhos, mais baixos, jogadores mais franzinos para posições estratégicas. Você tem que ter um time mais físico.
A França, seleção francesa, ela ganha muito, porque ela tem qualidade, porque ela tem organização, mas, meu irmão, é muita força, é muita força. Eles trabalham muito com jogadores que vieram, os jogadores que têm, como é que eu posso dizer? Muitos jogadores que vieram da África que se naturalizaram franceses, e isso gera muita força para o futebol deles, também, além da qualidade. Isso não faz diferença quando você vê jogar, e esses caras nos seus respectivos clubes. Então o Léo Jardim está correto de deixar um time mais físico, de organizar, de se precisar de mudar. Eu já tinha falado aqui, o Valor repetiu isso na rádio hoje. Eu acredito num Cruzeiro muito atuante na janela do meio do ano, mas muito atuante mesmo. E o Pedrinho nos disse aqui, se precisar gastar o tanto que eu gastei para melhorar, eu vou fazer. Então isso é um compromisso do dono do clube, baseado num estudo feito por quem chegou agora e está lá dirigindo. Vai mudar de uma vez, rápido? Vai ser um cavalo de pau? Não. Mas o Cruzeiro, a tendência é de uma mudança, sim, nessa janela de meio do ano aí. E a mudança